O microbioma do solo se refere, então, a esse conjunto biológico que coloniza esse sistema e que está super ativo em vários processos importantes. Todo solo vai ter vida, isso é uma frase até simples, né? Mas é bem verdadeira, e essa vida se organiza, então, numa estrutura de um microbioma, que é representada aí de maneira bem genérica por centenas de quilos por hectare, por milhões de células vivas para cada único grama de solo, e uma biodiversidade bastante grande, onde eu posso encontrar num único solo mais de 10 mil espécies coexistindo. Então, o solo, tendo essa estrutura biológica, a pergunta que fica é: para que serve essa estrutura biológica, como ela está organizada no meu sistema de produção, e o que eu posso fazer para extrair melhor o potencial que essa parte biológica do solo tem? E é isso aí que a gente vai gastar um tempinho para ver, né? Respondendo essas questões que surgem em relação à função da biologia do solo, e daí a gente deriva a importância, a gente já começa a entender que o microbioma do solo, ou essa estruturação biológica do solo, essa complexidade biológica do solo, ela tem funções que são super importantes no sistema, que eu estou dividindo aqui em 3 grupos básicos de funções. Obviamente eu estou sumarizando isso, né, para a gente deixar bastante tempo para a nossa conversa depois. Então eu penso assim, o primeiro grupo básico, que a gente pode deduzir que se relaciona muito com o funcionamento biológico do solo, é a ciclagem de nutriente, né? Tanto na decomposição de material orgânico, quanto na disponibilização de elementos químicos fundamentais para a planta. Ao passo que a planta é um ser que extrai o nutriente do solo, né, a partir de frações solúveis, a disponibilização de nutriente ela é muito feita por atividade biológica. Por quê? Porque dentro da biodiversidade do solo, a gente encontra organismos que acessam reservatórios nutricionais desse ambiente, né? Aquilo que a planta não consegue absorver, o organismo consegue processar e disponibilizar. Nós podemos pensar também que a estruturação de agregados de solo, estruturação física, é um papel biológico bem importante. Daí fazem parte organismos maiores, que incorporam matéria orgânica no solo, fazem parte organismos que trabalham bioporos, a própria planta trabalha a bioporosidade, e a síntese de moléculas que formam agregados, que trabalham a relação de macro e microporosidade, também é atividade biológica. Então, em última instância, essa relação física, né, do solo, que responde por retenção de água e penetração de oxigênio, consequentemente por enraizamento, ela tem ali um papel biológico também nessa organização. E o último ponto é a interação com as plantas. Esse é um ponto super importante, onde a gente entende hoje, de maneira bem detalhada, que as plantas interagem com micro-organismos de solo. Né? Elas manipulam essa estrutura biológica do solo, né? Induzem alterações dessa estruturação biológica do solo, e a partir daí elas conseguem se proteger de vários processos de estresses, né? Nutricionais ou bióticos. E a própria atividade biológica resulta na síntese de compostos que induzem o crescimento das plantas. Por exemplo, as moléculas que induzem enraizamento, como a auxina, como ácidos orgânicos. Então, se a gente olhar de uma forma holística aqui, nós estamos vendo que todo o funcionamento do solo vai depender, em parte, da estruturação e do funcionamento da biologia do solo. Então, a biologia do solo potencializa para a gente todo o manejo que a gente faz em cima do solo, né? Ajuda a gente em várias frentes. A biologia faz parte do conforto do solo para que uma planta possa desenvolver, possa crescer bem, né? Sem perder produtividade ao longo do ciclo. Mas fato é que quando a gente pensa nessa estrutura biológica num sistema agrícola, a gente se depara com uma grande dificuldade, né? Com um desafio, que é muito bacana de explorar, e de tentar vencer ele, que é o seguinte: a agricultura demanda a criação de um solo novo. Então, se nós vimos até agora que a biologia natural do solo, né? O solo evolui por milhões de anos sob condições específicas, ainda mais situações tropicais e subtropicais, quando a gente faz agricultura nesse solo, a gente transforma esse solo. A gente altera o pH desse solo, a gente altera a condição nutricional de um solo, a gente adiciona nutrientes solúveis, né, o que muda a regra de interações biológicas, a gente faz preparo físico do solo, nós temos eventos de compactação e nós mudamos a paisagem. Essa imagem aqui é bem interessante, né, que mostra uma área nativa e uma área cultivada, então nós percebemos que nós criamos um mundo novo nesse ambiente solo. Então, obviamente, o que a gente espera disso é que nem toda a vida que está proliferando e trabalhando no solo, numa estruturação natural, ela vai se adequar ao novo mundo que criamos. Por quê? Porque ao alterarmos as condições ambientais, a gente faz um processo seletivo diferencial, ou seja, nem todos os organismos são funcionais nesse novo universo. Então a gente chama isso, na teoria, de seleção homogeneizadora sobre o microbioma do solo. Na prática, de um jeito mais simples, a gente diria, nem tudo que está vivendo feliz e contente aqui se estabelece aqui. Isso é verdade para animais, é fácil de enxergar. Isso é verdade para insetos, é fácil de enxergar. Isso é verdade para plantas, que é o que a gente manipula, e também é verdade para micro-organismos.
né? Esse novo ambiente tem regras novas. Então, deriva dessa observação o fato de que nós temos oportunidade de, sempre que estamos trabalhando com a agricultura, de otimizar o processamento da parte biológica, de extrair mais desse componente biológico do sistema. Por quê? Porque, via de regra, ele está numa forma mais simplista trabalhando nesses solos. Então, manejar a biologia do solo passa a ser um elemento de grande importância, por ser um componente menos manejado, mas que a gente vem avançando muito nos últimos anos no conhecimento de como esse microbioma se reconfigura, como que ele responde ao manejo e pode nos auxiliar. A pergunta é, como que a gente faz isso? A gente faz isso, na verdade, de várias maneiras, né? E se a gente for ver a receita básica para manejo da parte biológica, de forma que a gente explore melhor essa estrutura biológica num solo cultivado, essa receita passa por uma visita bastante cuidadosa e detalhada em todo o sistema de produção, todos os seus componentes, todas as suas variáveis, e entender onde podemos mexer para que a gente tenha nesse ambiente um ambiente mais propício à proliferação dessa estruturação biológica do solo. Um ambiente onde eu tenho um resgate da capacidade biológica natural desse solo. Então, isso passa por sistemas de produção, isso passa por insumos que nós usamos, aqui eu estou sumarizando em defensivos e fertilizantes, isso passa por histórico de melhoramento genético, isso passa por produtos biológicos que hoje estão chegando no mercado. Então, né, se nós formos pensar que todo o nosso sistema hoje ele é moldado para trabalhar essa vida no estado que nós encontramos, muitas vezes abaixo do seu potencial, se nós regularmos cada um desses elementos de sintonia, nós podemos ter um ambiente mais propício para que a parte biológica expresse seu potencial. A gente tem que pensar que nós podemos construir essa pirâmide juntos, numa visita de campo, por exemplo, numa visita às análises que vocês têm, para construir a pirâmide de indicadores práticos da melhoria da biologia do solo. Um solo melhorado biologicamente, ele vai ter maior ciclagem de nutriente, menor incidência de pragas e doenças do solo, menor fitotoxicidade, né? Tudo isso aqui vai funcionar melhor, melhor estruturação do solo, e se esses 4 primeiros pilares da pirâmide estão ok, surge o enraizamento da planta mais exuberante. Se tudo isso funciona bem, se minha pirâmide está de pé, a produtividade passa a ser automática. Por quê? A produtividade deriva de encontrar um solo confortável, onde a planta possa desenvolver-se ao longo do ciclo, perdendo menos por eventos de estresse. Um solo que tem todas as características químicas, biológicas, estrutural, não toxicidade, que permite um enraizamento exuberante, provavelmente me entrega uma planta mais produtiva. Então, essa é a lógica que a gente tem para indicadores práticos, né? E a pergunta que você deve estar pensando é, e se eu quiser a prova do crime, né? Se eu quiser uma análise laboratorial para provar que o solo mudou biologicamente? Isso aí vocês vão ver nas outras apresentações. O primeiro ponto era, nós precisaríamos ter uma ferramenta que avaliasse por completo a comunidade. E até então, a única disponibilidade que tinha de serviços era a avaliação dos micro-organismos por meio de isolamento. Então, eles eram isolados e cultivados no laboratório. E se nós formos consultar um pouquinho a literatura, já tem claro que a comunidade que a gente consegue cultivar no laboratório é, às vezes, 1/1000 daquela que realmente existe. Então, o que a gente já faz com isso? A gente descarta os métodos tradicionais e nós direcionamos a nossa solução para a questão da avaliação genética dos micro-organismos. Não eles, mas sim o DNA deles. Tá? Com isso, a gente teria consistência e uma informação completa. E aí, então, a gente partiu para o desenvolvimento realmente da nossa ferramenta que eu vou contar para vocês, né? Então, a nossa solução, ela hoje já está no mercado, foi lançada recentemente, chama AgriAnálises. Para você obter essa solução, é necessário a realização dessas 3 etapas, que eu vou detalhar um pouco mais nos próximos slides, mas basicamente nós temos que fazer a coleta da amostra, né? Então o produtor ou o interessado, o cliente, ele vai coletar uma amostra de solo. Então essa amostra é enviada para um dos nossos parceiros capazes de fazer o sequenciamento, extrair o DNA e sequenciar regiões aí, do DNA de micro-organismos. E, por último, essa informação gerada pelo nosso parceiro é enviada para os nossos servidores da Biome4All, onde nós vamos com protocolos, algoritmos próprios e bancos fazer toda a decodificação dessa informação e trazer o que a gente desejava, que é uma revelação de quais organismos que estão presentes e o que eles são capazes de fazer. Então, vou dar uma passada rápida nessas 3 fases. A primeira, como eu comentei, é a coleta, né? Então, o nosso cliente ele vai receber um kit com
um manual detalhando como são os passos para se fazer essa coleta. É uma coleta muito simples, mas toda a informação vai estar contida lá, inclusive os materiais para fazer essa coleta, tá? Bom, na coleta hoje, nós operacionalizamos ela entre 15 e 20 centímetros de profundidade. É uma amostragem similar a outras que já são realizadas aí na prática agrícola. Ela é uma amostra composta, ou seja, ela vai estar sendo representante de vários pontos que nós coletamos também o solo e agrupamos todos eles. E, além disso, no manual vem vários detalhes, né, sobre esse processo, mas, inclusive, diferenciando qual que é o método de coleta numa planta anual e numa perene. Então, deixando claro como que é esse procedimento, que é bem tranquilo. Então, essa amostra vai ser acondicionada num tubo, que nós também fornecemos, e enviado para a empresa parceira que vai ser quem vai sequenciar, né, avaliar o material genético. Então, inicialmente, a amostra do solo terá o seu DNA extraído, então a gente extrai o DNA de tudo que estava lá, de planta, de insetos e dos micro-organismos que a gente deseja. E segmentos, então, relacionados a bactéria e fungos, são trechos do DNA que são já usados para a identificação desses organismos, então a gente sequencia esse trecho de bactérias e fungos. Isso é o que a gente está chamando de dados brutos, tá? Só para ter uma ideia, para cada um desses grupos taxonômicos, fungo e bactéria, a gente lê 30 mil leituras, tem 30 mil trechos de DNA sequenciados para cada um, ou seja, uma informação muito consistente e representativa daquele ambiente. Bom, uma vez obtidos esses dados brutos, aí sim a gente vai partir para a etapa de identificação dos organismos, e isso já está sendo realizado nas plataformas, né, no nosso servidor da Biome4All. Então, aquele dado bruto, que era de sequenciamento gerado pelo nosso parceiro, entra nos nossos computadores, onde nós desenvolvemos, né, os algoritmos próprios e os bancos, e aí sim a gente tem um resultado já de relevância funcional, né, na verdade, aplicável à nossa solução, que é a identificação dos organismos presentes no solo. Ótimo, então a gente já sabe quem está lá, tá? Agora, a partir dessa informação de quem é que está lá, a gente, por meio das nossas ferramentas, consegue inferir quais são as capacidades deles, os que eles são capazes de fazer, suas funções. Então, temos mais claro agora quem é e o que é capaz de fazer. E nesse estudo de caso sobre trigo, eu optei por falar então, vou comparar duas amostras, mas de solos que nos quais foram aplicados 2 tipos diferentes de fertilizantes. Então, um fertilizante mineral e um fertilizante orgânico. O fertilizante mineral, ambos visam fornecer nitrogênio nesse trabalho específico, né? Mas o fertilizante mineral, ele é nitrato de amônia e o orgânico, ele é esterco, né? Então, 2 formas diferentes, e a gente quer sempre, claro, usar esses fertilizantes para tornar o solo mais fértil. Mas aí vem nossa pergunta: como a aplicação deles pode afetar a microbiota que está nesse solo? De novo, por que isso é relevante? Porque apesar de nós termos um benefício inicial, pelo menos, né, de produção, as perdas que podem ocorrer nessa biologia do solo podem nos prejudicar a longo prazo, ou pode até fazer perder potenciais que poderiam ser melhor aproveitados, né? Então vamos lá. Eu vou comparar nesse caso, então, especialmente os processos relacionados com a nutrição microbiana. E eu vou fechar, então, por último, fazendo um comentário sobre a biodiversidade, sobre o trigo, no caso. Ou seja, nós começamos falando de biodiversidade, lá na batata, orgânica e convencional, e vamos chegar agora, no final desse estudo de caso, falando também de biodiversidade, no caso do trigo. Olhando o ciclo do nitrogênio, a funcionalidade relacionada com o nitrogênio. Nessas 2 amostras que eu vou apresentar para vocês, a gente observou diferenças bem significantes no ciclo do nitrogênio e uma no carbono que eu vou destacar também. Em especial no nitrogênio. E por que eu destaco isso? Porque justamente a aplicação, o manejo feito aqui, foi a aplicação de fertilizantes visando fornecer nitrogênio. No caso dos solos fertilizados com fertilizante mineral, a gente observa que, do ponto de vista de genética microbiana,
há uma ciclagem muito mais ativa. A gente vê um incremento muito alto de genes associados com amonificação, ou seja, a liberação de amônia a partir de compostos orgânicos, nitrificação, que são vias de ganho, e vias de perda também, desnitrificação e oxidação da amônia. Né? Esse aqui é o cenário do solo aplicado com fertilizante orgânico. Os mesmos atributos se encontram de baixa frequência. Né? Então a gente aplica um fertilizante visando aumentar o fornecimento de nitrogênio. E, em contrapartida, todo o processo de ciclagem é estimulado. Né? Ou seja, a própria microbiota está respondendo à ação fertilizante que a gente está aplicando nesses solos em particular. Né? Um outro exemplo de efeito que a gente pode observar nesses dois solos é em relação com o ciclo do carbono. E aqui a gente vê um processo em particular que está sendo mais influenciado, que é a liberação de matéria orgânica. Esse processo que a gente chama de liberação de matéria orgânica se refere, na verdade, aos micro-organismos atuando sobre a matéria orgânica vegetal, de maior complexidade, celulose, hemicelulose, pectina e outros tipos de moléculas. Então, esse tipo de processamento, essa hidrólise da matéria orgânica, ela está muito mais ativa no solo com a aplicação de fertilizante mineral. A gente pode inferir aqui, então, o efeito de próprio fertilizante mineral está sendo mais estimulatório para a microbiota do que o fertilizante orgânico. Né? Que, nesse caso, então, nesse solo, a gente vê uma menor liberação de matéria orgânica. Esse tipo de processo ele é importante em vários sentidos. Como a gente sabe, a matéria orgânica é um dos principais fatores que influenciam a microbiota do solo. Então, um processo que influencia essa ação metabólica específica vai exercer efeitos indiretos em toda a biologia do solo e, eventualmente, na produção que ocorre ali. E, além disso, a gente volta aqui aos serviços ecossistêmicos, e, em particular, o sequestro de carbono. Porque uma das maneiras que o sequestro de carbono é feito no solo é pelos micro-organismos convertendo esse carbono em moléculas que são de difícil liberação. Certo? Então elas tendem a ficar mais retidas no solo e não liberadas. E a gente vê que essa dinâmica de aprisionamento de carbono, em função do tipo de fertilizante usado, é afetada. Se um produtor visa agregar créditos de carbono à sua produção, que é uma coisa super importante, né, que está sendo muito usado no mundo e está chegando agora no Brasil também, então ele tem que ponderar melhor a escolha do fertilizante. Talvez o fertilizante mineral, que tem um efeito estimulatório interessante, pode não ser o melhor pensando na ideia de sequestro de carbono. Talvez a escolha seja outra. Então é dessa maneira que essa afirmação biológica, pela análise genética, pode ser usada na tomada de decisões, buscando esse refinamento nas ações de manejo e produção. Tá? Para fechar esse estudo de caso e concluir a minha apresentação, eu quero mostrar mais um aspecto interessante aqui. A gente vê essas mudanças funcionais relacionadas com o ciclo do nitrogênio e do carbono nesse solo cultivado com trigo. E, aparentemente, maior ciclagem no cultivo fertilizado com fertilizante mineral. Mas, por outro lado, essa aplicação do fertilizante mineral ela está tendo o efeito de reduzir a biodiversidade bacteriana. Se, por um lado, a função que está sendo feita continua operando, por outro, com a perda de diversidade, a gente tem um solo que é mais suscetível a estresses ambientais, alterações diversas, ele se torna com uma menor capacidade de resiliência. Então, outro aspecto que a gente tem que ponderar. O que é para nós interessante? Maior produção, primeiramente. Além disso, queremos realizar sequestro de carbono, promover créditos de carbono, queremos promover uma maior resiliência do solo. Então, essas ponderações todas, eu acredito que a gente pode responder melhor empregando ferramentas desse tipo. São ferramentas que, eventualmente, vão permitir não só um ganho produtivo maior, mas uma ação, uma produção agrícola mais ecologicamente sustentável. E a gente queira ou não, né, há uma demanda do consumidor por produtos desse tipo, ou seja, mais amigáveis ambientalmente, mais saudáveis. Né? Então a gente tem que ponderar essa demanda enorme por alimentos com essa
nova exigência do mercado, e a ferramenta de análise genética permite que esse tipo de objetivo seja atingido. Para receber mais conteúdos como esse, curta nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações clicando no sininho.